sem medo, sem temor, que encarou o faraó. But Moses always understood it was the Lord's power. Mas Moisés compreendeu que o poder era o poder de Deus. Patience is in the text. Paciência ou longanimidade está também no texto. I think of patience, I think of Jeremiah, Noah, and Abraham. Quando eu penso em longanimidade, eu penso em Jeremias, ou em Noé, ou Abraão. The idea with Aristotle, or the Greek Aristotle, was the virtue to refuse to tolerate any insult. A maneira que... como é que... O filósofo grego... Aristóteles, a maneira que ele expressava isso era a virtude de recusar, tolerar qualquer insulto e vontade de revidar-se. It's not natural for man. We want to strike back. Não é o instinto natural do homem, porque nós queremos revidar. The next one in the text is forbearing love. E o próximo aspecto que vemos aqui é suportando em amor. It's a love which willingly gives. É um amor que voluntariamente dá de si. And finally it says the unity of the Spirit in verse 3. E finalmente chegando na união, na unidade do Espírito. That's the No purpose. versículo 3. Este é o propósito. Now right after he talks about unity, he jumps into the oneness of our walk. Logo após abordar a unidade, ele agora aborda o assunto do fato de que nós somos um corpo. He talks about the 7 ones. E ele fala sobre os 7 uns. One body, Um corpo, one spirit, um espírito, one hope, uma esperança, one Lord, um Senhor, one faith, uma fé, one baptism, um batismo, one God, um Deus one Father. e um Pai. Verse 4 we have the Spirit, No versículo 4 nós temos um espírito, the one body comprised of all of us, um corpo que compraz cada um de nós, one Spirit because the unifying inner force we have, um espírito por causa daquela força interior que nos une, the one hope because we all have the same calling and we Aquela- can't live without that, uma esperança porque nós temos uma só vocação e não podemos viver sem aquela esperança. verse 5 we have one Lord, No versículo 5 temos apenas um Senhor. salvation is under Him and no other, Salvação vem através dele e de nenhum outro. Acts chapter 4 verse 12, Atos capítulo 4 versículo 12. we have one faith. E nós temos uma só fé. I believe he's talking about not the act of faith, Eu creio que ele aqui não está se referindo ao ato de crer, but he's talking about faith in the Jude 3 sense, that it's a body of doctrine. mas está abordando fé no sentido de Judas 3, no sentido de que é a doutrina inteira. It's the content of the Word of God, É o conteúdo da palavra de Deus. all harmoniously brought to one faith, Todos fazendo parte desta uma fé. one baptism. Um batismo. I believe he's talking there about the open testimony identification with Christ. Eu creio que aqui ele está tratando do testemunho que identifica uma pessoa com Cristo. Verse 6, we have God the Father. No versículo 6 nós temos Deus Pai. God the Father really is the most comprehensive divine title we could give him. Deus Pai é o título mais compreensível que nós podemos dar a Deus. We are one people Nós somos um povo under one sovereign, omnipotent, omnipresent God. debaixo de um Deus soberano, onipotente e onipresente. And it brings us back to this. E isto nos traz de volta a considerar o seguinte: One purpose um propósito for us who are one people under one sovereign God. para nós que estamos debaixo deste um soberano, onipotente Deus. Now in verse 7 he begins the spiritual gifts. No versículo 7, então, ele passa a abordar os dons espirituais. The essence of the gospel is what God has done for man. A essência do Evangelho é aquilo que Deus tem feito pelo homem.
And now we're understanding that verse 1, our walk worthy, E então compreendemos que o andar digno do versículo 1 is carried out through the great gifts that we have been given. é vivido através dos dons que nós recebemos. So here comes the question. Então aqui vem a pergunta. Can you walk worthy and not use your spiritual gift? Você tem a capacidade, é possível andar digno sem exercer o seu dom? Ultimately, no. No final das contas, não. The gift and the walk go hand in hand. O dom e o andar estão necessariamente interligados. Now here's the theme that we talked about yesterday. Aqui então está o tema que nós abordamos ontem. To each one of us, a grace was given according to the measure of Christ's gift. A cada um foi dado a graça de acordo com... lendo aqui o versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. God gives to each one of us Deus dá a cada um de nós God's gracious relation to all the personal relation which is each. Where am I going? Let me go this way. The grace is gospel to sinful men. a graça. Grace is the gospel. A graça é o evangelho ao homem pecador. The nature of grace is to give. A natureza de graça é dar. God is a God of grace, Deus é um Deus de graça. and so He gives graciously and freely. Então ele dá graciosamente, ele dá liberalmente. It's unmerited, Graça é uma coisa que não é merecida and it's undeserved. e Okay. God even gives Himself. Deus até dá de si mesmo para nós. God gave His Son. Ele nos deu o seu Filho. God gives us an inheritance in His kingdom. Ele nos dá uma herança no seu reino. God indwells us with His Spirit. Ele nos preenche com o seu Espírito. And then He imparts to us wisdom and love and power. E Ele nos dá sabedoria e amor e poder. This grace is an enabling grace. Esta graça é uma graça que nos capacita. In the sense that He gives us a grace to go and do something. No sentido de que Ele nos dá a graça para poder fazer qualquer coisa. And we find that gift to you and I is unique. E descobrimos que este dom que Ele nos dá é um dom único ou singular. It's unique because it's measured out. É singular porque é dado em proporção. Each one of us has a measure, like we talked about yesterday, 1 meter, 2 meters, 5 meters. Cada um é dado uma proporção especial para aquele ser individual. 1 litro, 2 litros, 5 litros, etc. And if you want to continue the analogy, each gift is different. So our bottle is, our liter is filled with water or soda or tea or whatever. Ou se você quiser continuar a analogia, este dom também é pessoal, no sentido de que aquele litro é preenchido com algo diferente. Um pode estar preenchido com leite, ou outro com água, ou outro com chá, etc. And just like your salvation is sovereignly given to you, da mesma forma como a sua salvação é soberanamente dada a você, your gift is sovereignly given to you as to what it is and to how much you have it. seu dom também soberanamente é dado a você com relação a qual é e a proporção que ela We é. are gifted by His will, His plan, and His purpose. Nós somos dado este dom de acordo com o seu plano e o seu propósito. Next in verse 8, we begin the authority. 8 through 10 is the authority that we have. E aí, dos versículos de 8 a 10, ele passa a abordar a autoridade. He begins in verse 8 to quote Psalm 68:18. E ele passa a citar nesses versículos Salmo 68 e versículo 18. And he's showing us that Christ has the right to give gifts. E ele está nos mostrando que Cristo tem o direito de dar
presentes. And he's following the ideal or the idea of a triumphant king. E ele está ilustrando, usando como ilustração um rei triunfante. A king would go and conquer another city or nation. Um rei ia e vencia outra cidade, outra nação. And they bring all those things back from that victory. E aí trazia consigo todos os bens, resultado daquela vitória. And then the king would begin to measure out the gifts to the generals and to the majors and the colonels. E aí o rei dava uma porção daqueles bens aos generais e aos coronéis e aos capitães. Why don't you read verse 8? Vamos ler os versículos de 8 a 10. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. What we have is Jesus Christ coming in his incarnation to the lowest parts of the earth. O que temos então é Jesus Cristo deixando o céu e vindo à parte inferior ao mundo. This is not saying he went to hell. Não está dizendo aqui que ele foi ao inferno. Not saying he had to suffer. E não está dizendo que ele teve que sofrer. But the lowest parts of the earth is in reference to the depth of the incarnation. Mas dizendo aqui que ele desceu até as regiões inferiores da terra, é que ele desceu até o ponto da encarnação. In contrast to how high he was in heaven, he went to the lowest parts of the earth. Em contraste da altura da sua majestade no céu, ele foi para as partes inferiores da terra, o mais baixo que podia. It really strains this text if you try to make it something else. Realmente vai além deste texto tentar dizer que isso é algo mais do que isto. The point of the text is he went down, he suffered to death on the cross. O ponto do texto é que ele desceu e até chegar ao ponto de sofrer na cruz. He won the victory over sin. E venceu lá na cruz. And in the ascension, he is exalted to be king and gives out the gifts. E na assunção ele é exaltado como rei e tem por isso o direito de dar dons. As the victorious king, he has the authority and the right to give out these gifts. Como rei vitorioso, ele tem o direito de entregar estes dons. Now he begins in verse 11 to talk about how corporately it's given to church leadership. Agora no versículo 11 ele passa a falar no contexto da igreja como estes dons são dados à igreja para a liderança. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. What we have is the apostles and prophets. Temos aqui os apóstolos e profetas. They were given to lay a foundation. Eles foram dados à igreja para estabelecer um alicerce. They received and declared revelation. Eles receberam e declararam revelação. And especially with regard to the apostles, they were confirmed with the signs and wonders. E principalmente com relação aos apóstolos, a sua autoridade foi confirmada através de sinais e prodígios. Hebrews chapter 2, if you're writing things down, you want to write down this passage. Hebrews 2, 1 through 4. Se você está anotando, você quer anotar Hebreus capítulo 2, versículos 2, 1 through 4. de 1 a 4. Hebreus 2, de 1 a 4. That's a text that makes it very clear that that's what the purpose of the signs were. Esta é uma passagem que deixa muito claro que este foi o propósito dos sinais. Now the prophet's revelation was specific. A revelação dos profetas foi muito específica. It was local. Foi local, personal and practical. Pessoal e prática. The apostles were general. Os apóstolos foram mais gerais. Not confined, in other words, for all churches. Não estavam limitados na sua instrução ou na aplicação da sua instrução, mas aplicava a todas as igrejas. It was very doctrinal. Era muito doutrinário. The apostles were there for the establishment of truth.
Os apóstolos estavam lá para o estabelecimento da verdade. And that truth had practical implications for use in the body. E aquela verdade tinha aplicação prática para o corpo. Then we have evangelists. E aí nós temos evangelistas. Evangelist is a word that's a term that we see in Luke chapter 2 verse 10. Evangelista é um termo que nós vemos lá em Lucas capítulo 2 e versículo 10. The angel is announcing good news about the birth of Christ. O anjo lá está anunciando as boas novas com relação ao nascimento de Jesus Cristo. Evangelists are ones who go and announce the good news. Evangelistas são aqueles que vão e anunciam as boas novas. They preach and explain the gospel. Eles pregam e explicam o evangelho. Now that evangelist gift can be to the masses or to the individuals. Aquele dom de evangelizar pode ser dado